Jesus Cristo é o Senhor. Agora, também nós não devemos confundir uma coisa. Em toda igreja que eu estou pregando, eu estou dizendo isso. O problema é que hoje os crentes em geral, estão pregando Jesus Cristo como Salvador. Aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Se você me mostrar na Bíblia onde é que diz isso, para ser salvo, eu vou acreditar. Mas a pregação da palavra de Deus diz assim: tu deves crer no Senhor Jesus Cristo. Estão lembrados lá de Atos 16, quando o carcereiro disse: e agora, o que eu vou fazer? Aí Paulo diz: olha, você creia no Senhor Jesus Cristo. Você tem que crer no senhorio de Cristo na sua vida, para que seja salvo você e sua casa. Romanos 10, versículo 9 e 10 também vai dizer: se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador, como Senhor, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres no teu coração, receber a palavra, serás salvo. Se crer em Jesus como Senhor, será salvo. E toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Então Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Só que as igrejas, principalmente as que se parecem com a de Laodiceia, estão pregando Jesus Salvador. Quem é que não quer Salvador? Quem é que não quer ser salvo de um acidente? Quem é que não quer ser salvo de uma doença? Qualquer pessoa quer. Agora perguntem se as pessoas querem um Senhor na sua vida. Não querem. Por quê? Porque querem liberdade, querem fazer o que querem. E quando você tem um Senhor, você tem que prestar contas com Ele. Glória a Deus. É por isso que a salvação é pelo senhorio de Cristo. E quem aceita o senhorio de Cristo na sua vida é salvo. A consequência é a salvação. Então eu gostaria de enfatizar bem isso, porque infelizmente muitas pessoas dizem: você precisa aceitar Jesus como Salvador. Elas só querem mesmo, Salvador é tão bom. As igrejas são hoje lotadas de gente. A igreja está em forma de estádio, né? Que cabe muita gente. Então, meus queridos, estamos aqui diante de duas igrejas: a da Filadélfia e a de Laodiceia. Qual é as duas que nós nos enquadramos? Quais são as características de uma igreja da Filadélfia? Quais são as características de uma igreja de Laodiceia? Eu não vou falar muito hoje sobre as igrejas que eu tenho visto por aí. Não vou falar porque não convém. Mas pelas características que eu vou falar aqui, os irmãos vão claramente perceber. A primeira delas é essa: é que a igreja de Filadélfia, ela tinha Jesus Cristo como Senhor. Ele era o Senhor. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e o que abre e ninguém fecha. Esse daqui que é o Senhor de todas as coisas, esse daqui era o Senhor da igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, a própria palavra diz filos ou filia, quer dizer amizade, amor, né? Amizade, amor. Delphos, irmão, fraternidade, é o amor fraternal. Era a igreja que tinha amor fraternal. Ou seja, essa igreja tinha uma característica: ela tinha Jesus Cristo como Senhor, como autoridade máxima da igreja. E vocês sabiam que a maior autoridade da igreja é Jesus, não é o pastor? É Jesus Cristo, não o pastor. O pastor também é ovelha. Pastor também é ovelha. A maior autoridade da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E Ele realiza sua autoridade pelo Espírito Santo, que ativa a igreja, o Espírito Santo que movimenta a igreja. Então a característica da igreja de Filadélfia é que ela tinha Jesus Cristo como Senhor
E por tê-lo como Senhor, ela praticava o amor fraternal. Glória a Deus, aleluia. Você sabe que a característica de uma igreja verdadeira é a vivência no amor. Sabia que Paulo diz: não tenho maior alegria do que esta, de saber que meus filhinhos andam em amor. E depois ele vai dizer que meus filhinhos andam na verdade, que é a terceira característica de uma igreja pura, da igreja de Filadélfia, é que andavam na verdade. Andar na verdade, andar em amor e ter Jesus Cristo como Senhor eram características da igreja de Filadélfia. Mas, meus irmãos, o que é que nós vemos hoje em muitas igrejas? É exatamente isso. As pessoas não andam mais na verdade. As pessoas não andam mais caracterizadas pelo amor. Até pelo contrário, tem irmão que quando vem à igreja procura o seu, aquele irmão com quem ele não fala, né, que ele está sentado, está lá na esquerda, você está lá do outro lado, lateral direito, lateral esquerdo, dentro da igreja, para não se encontrarem, para não se comunicarem. Pastores, um pastor falou aqui que tem muita coisa debaixo dos panos, pastores, né, que dão rasteiro no outro para poder subir. Eu conversava com um padre essa semana, com o padre Ferreira, lá da igreja do Patrocínio. Ele foi lá falar comigo lá no quartel, e ele falou muito sobre a igreja católica e tal, e ele falando dos erros da igreja católica. Não precisa nem falar, que a gente já sabe, né? A gente já sabe. Aí ele foi falar das coisas, das dificuldades. Eu disse: padre, me diga uma coisa, o Vaticano não é tão rico, por que não manda dinheiro para as igrejas pobres? Ele disse: não, pelo contrário, eles querem que eu mande todo mês o valor X lá, que ele tem que arrecadar, para poder mandar lá para o Vaticano, para poder engordar as contas do Vaticano. E foi falando então das coisas. Aí ele disse: e quando vocês estão doentes, o padre adoece, ele morre, porque não tem, meus queridos, o que nós cristãos temos, a unidade da fé. E essa unidade da fé se traduz em compaixão, em misericórdia e amor. E quando o irmão está em dificuldade, o outro vem e acode. Quando Paulo escreve: suportai-vos uns aos outros, não é essa a de suporte. Você não presta para o suporte, não é isso não. Suportai-vos, sirva e suporte para o irmão. Isso é característica da igreja da Filadélfia, uma igreja que se caracterizava pelo amor. Lamentavelmente, nós temos visto pastores, crentes, igrejas inteiras divididas porque estão brigando pelo poder. O mais engraçado é que as pessoas brigam muito por poder. O mundo lá fora briga por poder. Os irmãos sabem que os políticos brigam por poder, os governadores brigam por poder, na Assembleia briga por poder. E nós criticamos, não é verdade? Nós criticamos. Mas será que nós também não brigamos por poder da igreja? Para ser autoridade na igreja? Para ser respeitado? Para andar de paletó e gravata e as pessoas nos verem como autoridade, né? Muitos se dizem até padres. Não é. Meus queridos, a igreja do século XXI precisa mudar. Eu tenho dito isso aqui, eu digo isso aqui, digo isso na minha igreja, digo isso onde eu estou pregando. A igreja foi contaminada com o vírus de Laodiceia. A igreja foi contaminada com o vírus do pecado e se acostumaram. O pior é isso, é que se acostumaram, estão gostando. Quando Paulo fala que nos últimos tempos virão dias difíceis, os homens santos serão amantes de si mesmos, desafeiçoados, avarentos, se recusarão a dar ouvidos à verdade.
terão como comichões nos ouvidos, sentirão coceirinhas, só querem ouvir